Olá! Tudo bem, maravilhosos? Como vocês estão? Nós estamos aqui ao vivo já nas nossas redes sociais, nós estamos ao vivo no YouTube, nós já estamos aqui no canal do YouTube com Paulo Barbosa. E aqui no Instagram nós estamos recebendo vocês. Olha só, gente, vamos receber a galera tá chegando agora aqui. Hoje a gente vai ter um papo super delicioso no Histórias que Inspiram com esse cara que eu tenho certeza que vocês vão amar. Mas antes de eu colocar ele aqui para entrar no Instagram, eu vou falar para vocês irem lá para as nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, Thalita Amorim, ativem os sininhos, a gente está lá ao vivo também. A live vai ficar aqui por 24 horas e depois ela vai ficar gravada lá no canal, então ative o sininho, ative as notificações lá para a gente ter vocês e receber vocês aí com muito carinho, todo o material que a gente prepara para vocês. Então, vamos receber aqui o Paulo, gente? Deixa eu ver se ele chegou aqui, ó, ele chegou, deixa eu receber ele aqui, ele está entrando para a gente bater um papo. Olha ele aí! Olá! Muito bom dia! Que manhã gostosa, hein? Hoje tá diferente.
Hoje tá Tudo bem, diferente, linda? né, Paulo? Delícia receber você aqui, Paulo. Assim, primeiro, é um grande prazer ter você aqui no Histórias que Inspiram. O Histórias que Inspiram é realmente um quadro para que a gente traga a história das pessoas, para que essa história ela inspire em outras pessoas, naquilo que você faz, a sua história de vida, como é que você eu sei que você trabalha numa parte muito bacana que eu sou alucinada e a gente vai falar um pouco sobre isso, mas antes da gente falar sobre esse tema maravilhoso, que é a hipnose, vamos falar um pouquinho de quem é o Paulo? Obrigada, Paulo, por você estar aqui com a gente hoje e já conta aí para nós quem é o Paulo Barbosa. Muito bom dia para todas as tuas convidadas, essas maravilhosas e maravilhosos que estão com a gente a partir desse horário de um almoço gostoso, nada melhor do que alimentar a alma. Meu nome é Paulo Barbosa, eu trabalho com hipnose clínica e fiz algumas formações, entre elas eu destaco a Omni, né? A Omni, que é uma escola de hipnoterapeutas internacional e muito bem conceituada, e trabalho com a biodescodificação de traumas. Então, a minha especialidade é trabalhar as emoções humanas e, através dessas emoções, localizar que bloqueios você traz na sua vida. E de onde podem surgir esses bloqueios? Eles surgem muitas vezes da nossa primeira infância, do período intrauterino ou mesmo de vidas passadas. Para quem acredita em vidas passadas. E se você não acredita em vidas passadas, não nos abandona, porque você também vai ter teu lugar aqui, né? Eu gosto de contar uma história. Certa vez, uns 2, 3 anos atrás, no Rio de Janeiro, atendi uma modelo chique demais, de lingeries, linda, maravilhosa. Ela e o esposo vieram para um atendimento e ela dizia que não acreditava nessa coisa de vidas passadas. Ok, uma sessão de hipnoterapia depois e ela tinha voltado em 9 encarnações, inclusive uma no ano de 450 no Egito. Então, você não precisa acreditar, né? A gente pode curtir isso como uma grande viagem, desfrutar disso, e se isso traz um grande resultado para sua alma, se libera suas questões, tá tudo certo. E você pode seguir não acreditando. Mas você falou, quem é Paulo Barbosa? Paulo Barbosa é um inquieto, né? É um pesquisador da mente. A minha vida toda é dedicada a essa busca de entender que dores humanas são essas, inexplicáveis, que não se localiza em qualquer exame, por maior que seja a tecnologia, por compreender por que a nossa mente prega algumas peças e, ao mesmo tempo, compreender como é possível, quando a gente acessa certos processos de alma, simplesmente tem uma expressão que eu gosto muito de ouvir e ouço ela com muita recorrência no consultório, que é tirar com a mão, né? Ah, não sei o que você fez, você tirou com a mão. Essa é a magnitude, né? Quando você passa 30, às vezes 50, 60 anos. Eu tenho uma senhora que uma vez por ano ela nos visita, ela tem 86 anos. E tem um senhor que viaja quilômetros para vir até aqui, uma vez por mês, uma vez cada 2 meses, com 74 anos. E aí algumas pessoas perguntam assim, afinal de contas, com 74 anos, o que você quer lá? E ele diz, olha, a minha vida continua e eu vou sair dessa muito bem. E é esse o conceito que me fez mover para essa área da terapia, porque por muitos anos eu busquei no empreendedorismo, em várias formas de empreendedorismo. Eu fui empresário musical, por quase 20 anos eu atuei no que hoje é conhecido como essa nova corrente de sertanejo. Atuei também em bandas regionais, como bandas gaúchas. Enfim, por isso conheço todos esses lugares. Quando você perguntei onde você estava, você falou em Sorocaba, eu trago ótimas lembranças de Sorocaba. E caminhei, sim, por esse mundo do empreendedorismo em busca de
de construir grandes negócios, grandes marcas, de fazer dinheiro. E me perturbava que parece que a mesma capacidade que eu tinha de ganhar dinheiro com facilidade, parece que eu tinha o dobro de capacidade de perder esse dinheiro. Então o dinheiro parece que não ficava, né? E isso me inquietava a alma, dizia, poxa, tem que ter alguma coisa errada, não é possível, será que tem um feitiço? E eu fui estudar, eu fui buscar entender, afinal de contas, o que tinha de errado. E quando eu comecei a descobrir que tudo isso tinha explicações, quando eu conheci a filosofia sistêmica de Bert Hellinger, e fui entender que se você, por exemplo, não toma teu pai, e aí tomar o pai, a gente precisa entender um pouco o que é isso, né? Mas assim, se você não toma seu pai, não importa o que você faça, você não vai conquistar o teu espaço, o teu lugar. Então, para a pessoa que está nos assistindo e que busca construir um espaço, um negócio, uma carreira, ou para aquela pessoa que está em casa e não consegue saber qual faculdade faz. Começa, não terminou, já acha que, pá, isso aqui não está dando certo, isso aqui não tem sentido para minha cabeça. E ela começa num movimento, parece que a alma dela está inquieta, não quer parar ali, ela não sabe nem para onde vai. Para aquela pessoa que começa um negócio, o negócio bomba e de repente aquilo começa a dar só problema. Ou pior, é meu caso, eu começava negócios, os negócios davam tão certo que eu conseguia vender os negócios. Mas eu ficar neles eu não conseguia, porque parece que tinha perdido o sentido, parece que não tinha propósito. Então parece que você está desconectado, parece que você está num planeta que não é o seu. Então, se você não tomar o pai, e aí a primeira base é tomar o pai. Tomar o seu pai do seu coração. O que é tomar o pai, Paulo? É você entender que o homem que te colocou no mundo, ele é essencial para esse processo. Sem um homem e sem uma mulher, você, 23 cromossomos masculino, 23 cromossomos feminino, você não existiria. E se você não existisse, por pior que possa ser o seu pai, foi alcoólatra, foi um cara ausente, sei lá o que foi, se ele não estivesse lá naquele momento, se aquele ato sexual não tivesse acontecido, você não existiria. Se isso, eu queria ter um pai diferente, ok, você não existiria. Se o homem com uma relação com aquela mulher que é sua mãe fosse outro, você não existiria. Simples assim. O mesmo vale para a mãe. E aí a gente vai começar a entender alguns processos, como são doenças que a medicina tradicional, né, ela diz que são multifatoriais. E, de fato, a gente vê também na parte das emoções, da alma, de todos esses movimentos que são multifatoriais. Então, não tem um ponto que você vai lá e aperta um parafusinho e tá tudo certo. Não, não é. Mas a gente tem caminhos aonde a gente vê que, por exemplo, a depressão está ligada à ausência da mãe no coração. Então, cada vez que uma pessoa não consegue aceitar a mãe como foi, por exemplo, hoje eu comecei a atender às 5h30 da manhã, e aí uma senhora, ela diz assim, minha mãe foi muito ausente, minha mãe não teve tempo para me dar carinho, não sei o quê. Aí eu perguntei para ela, quando que tu te ganhou um diagnóstico de depressão? Né? E aí você começa a olhar, depressão, ansiedade, fibromialgia, problema nas costas, blá, blá. E aí tem um negócio que chama Nova Medicina Germânica, não sei se alguém que está nos assistindo aí conhece, coloca aí nos comentários quem conhece, que vai explicar, você vai olhar qual é a doença que eu tenho e você faz a descodificação disso, você volta e entende que tipo de trauma, emoção, choque ou conflito gerou todo esse caos. Então, Paulo Barbosa é esse curioso, essa alma inquieta que busca encontrar essas terapias, sejam elas quais forem. Para mim, uma técnica como a hipnoterapia nada mais é do que uma chave de fenda para um mecânico. Então, para mim, isso não tem importância, eu não me determino ou não me defino A ou B, eu simplesmente estou aqui a serviço. A serviço de quê? A serviço da própria evolução desse planeta, aonde talvez a maior mentira que nos pregaram ou que fizeram a nossa cultura tem carregado, que a gente acredita, é que quando você nasce, a gente acha que a gente é uma folha em branco. E não é verdade. Não é verdade de vários motivos, de várias formas. Se eu pegar uma corrente da biologia, para o pessoal que é mais técnico, mais cético, né? Nós vamos ter hoje um ramo da ciência chamado epigenética, que diz que o ambiente nos afeta de tal maneira
que o nosso DNA vai vir já com essa carga. Então, eles fizeram lá um experimento aonde os ratinhos, toda vez que passavam com uma determinada situação, eles levavam um choquezinho. O que aconteceu? 4, 5 gerações depois daqueles ratinhos, os filhotes que nunca tiveram contato com aquele choque, com aquela situação, eles já tinham aquele comportamento automatizado. Quer dizer, tudo que seus avós, tataravós enfrentaram, viveram, emocionalmente eu estou falando de emoções, está vivo em você. E você é o que é hoje pelas experiências deles. Isso é científico, isso é biológico, isso está no teu DNA. Podemos explicar isso de uma forma psicológica, dizendo que... Então, veja, aí eu falei dos ancestrais da família, certo? E falei da parte biológica. Vamos pegar um pouquinho da psicologia. A psicologia vai dizer que tudo que a sua mamãe viver durante a fase da sua gestação vai ter um impacto direto sobre você. Por quê? Porque você está profundamente conectado. O teu cérebro não está formado, mas cada célula inteligente tem memória. Então, tudo que está acontecendo, a mamãe brigou com o papai, uma coisa que é recorrente a gente tratar aqui, às vezes tem aquela pessoa que tem uma sensação, Thalita, não sei se você conhece alguém assim, que ela tem um vazio, parece que a vida dela não tem sentido. E ela luta com aquilo, e a vida dela é aquele vazio, aquele vazio, aquele vazio. E normalmente são pessoas que têm uma crise de ansiedade. E aqui entra um pouco de Paulo Barbosa agora, porque essa não é uma teoria que você vai encontrar nos livros, mas é uma técnica que eu estou desenvolvendo e testando e validando, né? Há algum tempo, já há alguns anos. Toda vez que alguém chega aqui com crise de ansiedade, eu pergunto, tá, quem é que faleceu na sua família quando você estava na gestação ou quando você tinha de 2 a 5 anos de idade? Ah, não morreu ninguém. Não, morreu alguém. Dá uma verificada, se tiver a mamãe, se tiver o papai, vê quem morreu. E foi alguém importante para a mãe e para o pai. O que acontece? Essa pessoa que tem crises de ansiedade, e eu não estou dizendo que o que a medicina diz, que as outras teorias dizem, que está errado ou que não tem valor. Não, cada coisa no seu lugar. Mas um dos aspectos da ansiedade é você está conectado ao morto. Meu Deus, o que é isso? Agora vamos para bruxaria. Não é bruxaria. Eu estou falando que houve um impacto. Quando nós passamos por uma morte, a gente precisa fazer o processo de luto. E a psicologia vai explicar isso, da necessidade, da importância. E nós sabemos, graças à psicologia, que qualquer processo de luto que não for desencadeado de uma forma saudável, vai ter consequências muito sérias. Pois bem, você, bebezinho, e saibam aqui, vocês que estão nos assistindo em casa, o teu cérebro, a parte neurológica, sinapses, neurônios, você vai terminar de constituir isso que está dentro da tua cabeça a 7, 8 anos de idade. Então pensa, qual é o cérebro do bebezinho que está lá dentro do útero, né? Então é de uma fragilidade absoluta. Tudo que é impactado na mamãe passa direto, não tem barreira, não tem filtro. E vai bater aonde? Nas tuas células. Então, quando a gente fala de memória, às vezes as pessoas acham, a memória tem uma gavetinha, tem um lugar aqui no cérebro que está toda a minha memória. E não tem. Você quer ver uma brincadeira que eu gosto de fazer, Thalita? Posso fazer com a audiência? Pode, claro, deve. Então tá bom. O que vocês estavam fazendo dia 8 de julho de 2014, às 18 horas? Vai lá, anota aí. 8 de julho de 2014, às 18 horas. O que vocês estavam fazendo? A pessoa não lembra, né? Não lembra. E não vale o pessoal que está pesquisando no Google para botar nos comentários, tá? Essa geração mais nova é muito ligeira. Mas olha só, vamos ficar com a essência. Quando você busca no teu cérebro, como você busca num computador, ou seja, inserindo caracteres, dados, informações, você não localiza nada. Por quê? Porque o nosso subconsciente, ele não é um arquivo de dados. Ele é um arquivo de emoções. Então, se eu mudar a pergunta e fizer essa pergunta de uma forma emocional, você vai saber exatamente o que estava fazendo, aonde você estava, com quem estava e como você estava se sentindo naquele momento. Quer ver? Vamos lá. Você lembra de uma certa feita, de um momento que o nosso país parou para assistir um jogo e a gente olhava para a televisão
e a gente estava jogando Brasil e Alemanha. E aí parece que teve um momento do jogo que parece que a Globo se perdeu, assim, parece que eles estavam passando um replay de um gol e não parava mais. E aí, de repente, a gente olhou e aquilo não era um replay. A Alemanha tinha feito 3, 4, 5 gols e assim aquilo não parava, aquele caos, e a gente viu toda aquela crença que nós tínhamos sobre nós como cultura, como povo, desabando de uma forma humilhante na nossa frente. A gente acreditava que a gente, pelo menos nisso, era bom. A gente sonhava com aquilo, a gente estava em casa. E, de repente, aquilo pareceu literalmente... Lembra dos computadores antigos, né? O Windows 95, quando dava aquela bugada? Vocês são muito jovens, mas eu aqui que tenho o cabelo branco, quando aquilo bugava, ficava uma tela azul, assim, parava tudo. Meu filho tem 6 anos, ele fala, mãe, eu tô bugado, meu celular tá bugado. E ele fala assim, aí às vezes eu falo assim, filha, a mãe tá bugada hoje. Ele entende, mas eles usam isso, ele tem 6 anos. Então... Tá, gente, o Instagram tá com muito eco. Ô, Paulo, será que você tá com fone no... Você tá com um fone no celular? Tô com um fonezinho aqui. O que será que tá com... Okay. Então, gente... Bom, enquanto vocês vão ajustando aí, eu vou finalizar a história para a gente não perder o eixo. Então, o que aconteceu? A Globo não estava repetindo o replay de um gol só, eram vários gols. E você estava ali. Então, agora que eu te fiz essa pergunta, talvez você lembre onde é que você estava, em que cidade você estava naquele momento. Eu me lembro, eu estava em Itapema, Santa Catarina. E eu me lembro também que estava chovendo aquela tarde. E frio, frio, frio. Itapema é um lugar lindo, é uma praia linda. E eu ali olhando o mar, aquele frio. Eu me lembro que eu estava num bar, o bar estava relativamente vazio, aquele frio com aquela chuva. Eu lembro de como eu me sentia naquele momento da vida, não em relação ao jogo, mas em relação à minha vida. Quer dizer, toda essa cortina que vocês abriram agora, e é como se vocês conseguissem voltar lá e literalmente estar lá. Como é possível? Eu fiz 2 perguntas que levam para o mesmo local, e uma delas parece que não existia nada lá, parecia que era um vazio. Quando eu mudei a forma de perguntar, você acessou absolutamente tudo. Tudo. Então, esse é o poder do subconsciente. E esse é o nosso mecanismo. Por isso que quando eu digo que você não nasceu uma folha em branco, eu estou falando desse mecanismo, que guarda, inclusive, informações de outras vidas. Então, quando eu falava, carrega um morto, o que eu estou falando? É um processo de luto não finalizado. E por que não foi finalizado? Poxa, você estava no útero da mãe, você sentiu a dor que a mãe sentiu, que o pai sentiu. E não havia um filtro cognitivo, havia a impressão direta de informação na tua célula. Ou seja, toda dor que esse pai e essa mãe, ou o vô, ou quem foi que estava ali sofreu, você gravou isso. Só que você não estava preparado para esse luto. E aí você fica com essa sensação de dor e vazio. E quando você vai no estágio de vida adulta, de 30, 40 anos, às vezes menos, aí vai de cada ser humano, você vai sentir essas crises de ansiedade chegarem de uma forma muito séria. Então, essa é uma particularidade que a gente tem desenvolvido aqui. Olhar para a ansiedade de uma outra forma, trabalhar isso, e a gente tem obtido resultados realmente excelentes quando a gente trabalha essa questão. E pode olhar, se você está nos assistindo, tem crise de ansiedade, pesquisa. O que houve, né? Lembro de uma menina que uma vez chegou aqui que ela tinha problema, a mãe dela, menina, modo dizer, uma mulher de 20 e poucos anos, mas enfim, a mãe que trouxe, porque a voz dela desaparecia. Tipo, ela estava falando, estava todo mundo almoçando, um sábado de tarde, e a voz desapareceu. E aí, Thalita, você imagina, rodeado de amigos, toda aquela galera, e você, a tua voz, você aqui, ó. Some. Todo mundo achou que ela estava zoando. Ela está brincando. Uma hora depois, quando ela começou a ter uma crise de ansiedade, de pânico, enfim, ninguém dava moral para ela, ela entrou em crise. Aí tiveram que levar para o hospital, aí viram que tinha algo errado. Isso tornou acontecer mais 2 vezes. Todos os exames foram feitos no cérebro dela. Todos que você imaginar. Uma família com boas condições, não faltou recursos. E não foi encontrado nada. E aí a gente faz esse processo,
verifica o que aconteceu e o que tinha acontecido. Ela teve um dindo que faleceu quando ela era muito pequenininha. Acho que ela tinha 2 anos, não lembro a idade agora. Enfim, aquela morte, para aquela família, foi extremamente traumatizante. E aquela menina carregou aquela dor. Então, às vezes as pessoas me vêm falando nessas lives e as pessoas me dizem assim, mas por que a gente faz essa cacaquinha aí toda, né? Por que a gente fica, tem tanta coisa boa na vida, por que a gente pega toda essa dor, né? E aí eu vou te dizer, Thalita, a gente pega tudo isso por amor. Por um amor cego, por um amor em desequilíbrio. Então, eu amo tanto minha mãe que eu quero ser igual a ela. Eu amo tanto a minha mãe que eu posso até dizer que eu vou fazer tudo diferente do que ela fez, porque eu acho que ela fez tudo errado. Mas é aqui, no racional. Na alma, e aí entram as conexões familiares, sistêmicas, a minha alma vai seguir os passos da minha mãe, porque é a única maneira que a minha alma encontra dizer, mamãe, eu sou igual a você, eu te amo tanto que você é igual a você. Eu já recebi aqui pessoas, por exemplo, filhos adotados, né? Que chegaram aqui e a gente conversando e eles dizem assim, nossa, eu amo tanto a minha mãe de adoção que eu consegui até desenvolver as mesmas doenças que ela. E eu nem tenho sangue dela. Meu Pai Celeste. Tudo isso é por amor, Thalita. Tudo o que nos adoece, tudo o que gera dor, sofrimento, conflito, é por amor. Um amor em desequilíbrio, um amor fora de lugar, fora de ordem, mas é amor. Nós somos amor, o Pai, ou seja lá o que você acredita, Deus, o Criador, o Universo, tudo isso é uma energia de amor, modulada em um estágio ou em outro, mais ou menos amplificada. Nós somos esse amor, nós somos essa energia. E é engraçado, porque a gente está num mundo que a gente está olhando sempre para o corpo, né? A gente esquece que o corpo, ele, na verdade, só reflete os processos mentais. Total. E esses processos mentais, aí vocês, então o problema está na mente. Também não está na mente. Porque, na verdade, a mente é a ponte que conecta as suas emoções ao corpo. Então, peraí. Então, antes de o corpo adoecer, isso tudo passou pela minha mente, pelo meu pensamento, né? E aí a gente tem pessoas fantásticas hoje que nos ensinam sobre o poder da cocriação. Gosto muito do professor Hélio Couto, né? E a gente sabe que hoje... Só que aí as pessoas cometem, às vezes, alguns pequenos equívocos, né? Talvez por falta de uma explicação mais clara. Muita gente acredita que basta pensar para criar prosperidade, que basta pensar. E isso é um equívoco, porque não basta pensar. É preciso experimentar isso no nível das emoções. Não como uma possibilidade, mas já como uma realidade. Então, veja, então não é o corpo, não é a mente, mas é as emoções. Opa, são as emoções? São as emoções que nos adoecem. Então, não é o fato que aconteceu, mas como eu vivi esse fato. Por isso, muitas vezes as pessoas chegam aqui bugadas, né? Vamos brincar com esse termo. Tipo, 40 anos, o cara está em depressão, não consegue levantar da cama, tem filhos pequenos e não consegue nem sequer se alegrar com o filho. E aí vem um processo de culpa absoluto, né? Mas ele chega para nós e eles têm que ter alguma coisa errada, não é possível. Aí você pergunta, o que aconteceu? Não aconteceu nada, tá tudo certo. Minha infância foi assim, meu pai me abandonou, mas está tudo certo, eu perdoei meu pai, não me importo com isso. O teu pai foi embora. Meu pai era alcoólatra, minha mãe brigava muito com ele, quando eu tinha 2 anos, ele foi embora. Tá bom. E aí o cara diz, não, mas tá tudo bem com isso, isso não... Minha mãe criou super bem, tá tudo ok. Ok. Só que nós esquecemos que nós só somos adultos aqui no fio da barba que fica branco, né? Nessa testa que fica enrugadinha. Então, a carcaça, a roupa envelhece. Mas nós continuamos sendo, por essência, uma criança. E essa criança, ela não consegue olhar para um pai e dizer assim, ok, você não vai voltar mais e eu vou tocar minha vida porque a vida é assim. Não é assim que funciona. A criança quer amor, ela quer colo, ela quer presença. Só que a gente vai crescendo, vai sendo educado e a gente acha que, malandro, vou tirar de letra, vou resolver a parada. Tá tudo certo comigo, né? Não é assim que funciona no nível primitivo, no nível da alma.
essa criança ainda busca o amor. E aí o adulto entra num looping em busca do pai, fazendo movimentos de autodestruição, de autossabotagem, de não merecimento, de abandono. Lembra quando eu me apresentei, eu falei, poxa, eu ganhava muito dinheiro, mas parece que o dinheiro não prosperava, não ficava na minha mão, parece que escorria pelos dedos. O que acontecia de errado? Um não merecimento. Aí você diz assim, aconteceu um fato traumático. Sim, foi algo terrível? Não. Meu pai tinha que viajar, tinha que trabalhar, não parava em casa, e eu me senti menos importante. Eu me senti deixado de lado, eu me senti que eu não era bom o suficiente para o meu pai. Meu pai tem culpa disso? De forma alguma. Então, a mensagem que eu deixo aqui para você é o seguinte, não é o que te aconteceu, mas é como você se sentiu com aquilo que te aconteceu, que está definindo a tua personalidade hoje e a dinâmica da sua vida. Seja para você ser próspero ou seja para você ser infeliz. Eu já atendi gente que chega aqui, Paulo, me ajuda aí, comprei um carro agora, 400 mil reais, cheguei em casa, joguei a chave na mesa da cozinha, não tem sentido nenhum aquela porcaria, tem que ter uma coisa errada comigo. Aí a gente volta e a pessoa com 7, 8 anos, a mãe morreu, passaram muita fome, os irmãos não sabiam o que fazer, e ele, menorzinho, foi para a rua trabalhar e começou a botar dinheiro para comprar pão, para comprar comida para os irmãos. E o que ele faz com isso? Ele aprende a ganhar dinheiro. Então ele vai para a vida e ele se transforma num mega empresário, um cara que tem não posso nem citar o nome, porque é uma pessoa famosa no Brasil. Então, assim, ganhar dinheiro para esse cara, ele tem uma habilidade, ele faz isso dormindo, assim, ele fecha os olhos, ele tem uma ideia, ele vai lá, ele emprega 100, 200, 400 pessoas e isso gera muito dinheiro. Por quê? Porque a alma dele se empregou nisso. Então, ele disse, olha, minha mãe faltou, minha mãe não pôde ficar, minha mãe era doente, mas alguém precisa cuidar dos meus irmãos. Aí você olha para a família dele e você diz assim, tá, aonde que tua família trabalha? Como é que funciona aí? Ele, não, toda a minha família trabalha nas minhas empresas. Então, é claro, ele se tornou o grande provedor, aquele que cuida, aquele que agrega. Mas ele é feliz com todo esse dinheiro que ele ganha? Não. Por quê? Porque ele ainda é um menino de 8 anos que não importa o que aconteceu, ele só queria a mãezinha dele. Essa questão, nossa, gente, você me trouxe tantas coisas, muitas coisas. Primeiro, quando você fala sobre essa questão da ansiedade, né? Você trouxe essa questão da ansiedade de uma forma, né? Eu me vi nessa questão de ansiedade não pequenininha, não consegui me ver pequenininha, mas eu perdi minha mãe há 1 ano e foi uma morte muito... aconteceu, né? Ela teve um mal súbito com 57 anos e foi assim. E o que acontece? Eu vim para a mesa, olha só que coisa mais engraçada, né? Eu uso óleos essenciais. E eu depois tipo que ela... esses daqui? Tipo esses daqui, exatamente. Agora apareceu, ó. Apareceu. Ó, para você que está no Instagram, para aí, cadê? Olha lá, Paulo, cadê a logo? Tá aqui. Este é o lavanda? Aí. Lavanda. Pois é, este mesmo, esse é o cenário. Isso. O que aconteceu? Depois que minha mãe faleceu, eu entrei numa crise de ansiedade muito intensa. Muito intensa. Gente aqui do Instagram estão falando que meu áudio está com eco, eu não sei o que fazer, miguem pro YouTube, tá bom? A gente está lá no canal Thalita Amorim, eu não sei por que meu tá com eco, deixa eu ver se vocês conseguem me ouvir melhor aqui. É mesmo, vocês estão com muito eco. Mas melhorou para mim aqui, já mudou. Já mudou? Para mim mudou. Não sei para o pessoal aí, mas para mim saiu o eco agora. Simplesmente saiu o eco. Vejam se saiu o eco aí. Então, gente, o que aconteceu? Você descobriu? Eu acho que eu sei qual é o problema do eco. Para aí que sou eu que estou causando eco. Vamos lá. Está resolvido o problema do eco. Está resolvido o problema do eco. Claro, desculpa, não estou mais ouvindo o eco. Eu estava com um retorno fora do celular.
Te ouvindo lá, eu vou te ouvir aqui. Desculpa, Então tá pessoal, tudo fui certo eu. aqui, não tem problema. E aí o que Viu? O cara aconteceu? fica estudando essas coisas da mente e o cara não é capaz de estudar o celular. Não tem nada não, vamos lá. O que aconteceu depois dessa ida da minha mãe, né? Eu comecei a ter crises de ansiedade muito intensa. E o que eu comecei a sentir muito era uma irritabilidade muito fora do normal, assim, eu ficava muito irritada, era um descontrole, né? Era totalmente o descontrole. É esse amor que você fala muito, né? É esse muito amor onde ele entra em desequilíbrio e você fala, e agora? Tipo, quem sou eu? Quem era a Thalita? Não sabia, eu tinha me perdido quem era a Thalita. A Thalita não existia. A minha mãe, tipo, como ela foi e ela não me avisou? Era isso que eu me perguntava. Porque eu era muito ligada à minha mãe. E aí eu olhava e eu falava, ela não me mandou, ela não me falou que ela ia embora. Era assim que eu me comportava. Como ela não me ligou? As pessoas devem saber que vou morrer, ela deveria ter me avisado, ela deveria ter dado um sinal de fumaça. No dia que ela morreu, ela não me ligou e ela me liga todo dia. Como isso? Então, eu comecei a entrar nessa crise de ansiedade. E aonde que eu consegui trazer essa calma e esse equilíbrio foi tomando lavanda. Então, eu ponho ele em cápsulas, por exemplo. Ela está aqui porque eu trouxe ela para cá. E eu começo a perceber, quando eu fico um período muito grande, sem trazer essa calma para minha mente, vem uma irritabilidade, uma ansiedade, e eu falo, opa, como se as coisas tivessem saído do lugar, sabe? Então, isso que você trouxe sobre essa descoberta, sobre esse encontro, é muito forte de verdade. É isso mesmo, né? Quando você fala assim, cara, a ansiedade está ligado, né, a uma pessoa morta. Eu falo, parece até é choque, é chocante, né? É choque. É choque. E aí... Deixa eu te falar uma coisa. Eu aprendi isso na escola chilena. Então, eles falam em como desconectar um morto. Por quê? Para a cultura deles, para você ter uma ideia da diferença, e você deve conhecer, lá no Chile eles festejam a morte de uma pessoa. Então, veja que a morte, a palavra morte lá, para eles tem outro significado. Se eu empregar essa mesma expressão aqui no Brasil, isso vai assustar as pessoas. Por quê? Sim. Porque, infelizmente, na nossa cultura, a gente foi contaminado por uma ideia de fantasma, de obsessor. Então, se eu falo que um espírito ainda está conectado a você, aí vão pensar em espírito obsessor, eu não sei, essas coisas de espiritismo, e eu respeito todas as religiões. Só que existem coisas além. Você pode estar conectado ao espírito da sua mãe porque você ainda não concluiu o teu processo de luto. E essa conexão pode ser uma conexão de amor e psicológica. Você pode estar conectado ao espírito da tua mãe porque você não estava pronta para isso. E aí, na tua alma, você fica chamando por ela. E aí eu vou falar em termos espirituais, agora sim, ela não vai conseguir ter uma paz e seguir enquanto você fica chamando. Pense bem, aqui agora, você é mãe, Thalita? Sou mãe de 3. 3, ok. Se qualquer um dos teus filhos, agora, numa peça ao lado, não sei se você está na sua casa, no seu escritório, mas se qualquer um deles começasse a chamar por você, e você aqui no meio da live ficasse ouvindo aquela vozinha baixinha, chamando, e não para, e não para, e você tenta fazer live, você pensa, não, eu estou ao vivo aqui com o Paulo, tá toda essa galera aqui me assistindo, eu preciso manter o foco. E aquela vozinha chamando, mãe, mãe, mãe. Cara, chega um ponto que você não aguenta, você joga os fones pro lado, você diz, ó, Paulo, se vira aí com a galera, porque eu preciso ver o que está acontecendo com meu filho. Exato. Então, não é o fato da morte que muda alguma coisa. E eu aproveito esse gancho para dizer para vocês por que eu me tornei terapeuta. Me tornei terapeuta porque eu percebi, eu era suicida. Por 5 vezes eu tentei me matar nessa vida aqui. E eu venho de processos de 4 vidas em que eu definitivamente me matei e tive que começar tudo do zero. Então, tinha alguma coisa muito errada comigo. Eu precisava entender, cara, já que me matar não resolve nada, só piora. E aí eu fui estudar e eu descobri que piorava muitas coisas.
E eu não estou falando daquela coisa, porque quando você é um suicida, você vai para o Vale da Sombra, sofrer e tudo mais. Ok, isso é verdade também. Mas eu estou falando que piora muito mais a tua próxima encarnação, a tua próxima vinda, as tuas provas. Você vai ter que passar pelo mesmo tipo de prova, só que a dificuldade vai ser maior. Então você pode pensar nisso como uma criança na escola. Não tem como você burlar. Se você rodou 1 ano, 2, 3, não interessa. Você não vai adiante, você não vai chegar na faculdade sem você fazer, sei lá, 7ª, 8ª série. Na vida é a mesma coisa. E se você olhar na natureza, tudo que está no macro está no micro. O cosmos, ele é perfeito. Então, quando eu tomei consciência, cara, me matar não resolve. Tem alguma coisa em mim que precisa ser... E aí eu percebi uma coisa, eu falei assim, só um pouquinho. Então, essa história de morrer e resolver tudo não tá certa, não dá certo. Porque eu cresci ouvindo uma pessoa da minha família dizer assim, eu não vejo a hora de eu morrer para isso tudo acabar. Eu não vejo a hora de morrer para que todo esse sofrimento termine. E aí eu descobri que não, que quando você morre não termina nada. Inclusive, a maioria das patologias que nós temos, você vai carregar elas. Você só vai liberar, fala em patologia, fala em doença, na morte, se você já estiver livre dela aqui e for apenas um processo biológico ou fisiológico. Ou seja, a minha alma já curou, mas o meu corpo, porque está 60, 80 anos com aquela informação no organismo, ele ainda está ressoando. Aí sim, aí a morte te resolve. Mas se você não perdoou alguém e isso te levou a um câncer, se você carrega uma amargura terrível da vida e isso desencadeou uma diabetes, se você se arroga tanto e você acha que você é a melhor pessoa da tua família, o mais inteligente, aquele que pode carregar todo mundo nas costas, não vai ser morrendo que vai passar dor nas costas. Então eu entendi que, cara, eu preciso fazer algo para tratar as pessoas aqui e agora. Porque do contrário, elas vão morrer e vão continuar sofrendo e vão ter que voltar de novo sofrendo e sofrendo e sofrendo e sofrendo. E aí eu fui percebendo que, por isso que eu tenho esse copinho até aqui, ó, tá meio cheio aqui, eu não sei se deu para ver que era para ser um copo. É isso aqui. Chega uma hora que esse copo transborda. Chega uma hora que você não dá mais conta. E é isso que está acontecendo à nossa volta. Dia e noite você vê pessoas transbordando, não aguentando mais sofrimento. Então a ansiedade que tomou você por perder a mamãe com 57 anos, ela também é um copo que se encheu ao longo de uma vida, mas não é só dessa vida, é de uma existência, todas as coisas que eu passei. Porque eu tive que estar com essa alma, com esse espírito querido que veio aqui para me acolher no seu útero, no seu ventre, me deu a vida, me deu tanto amor, me deu cuidado, me protegeu. E agora que talvez a gente pudesse viver o melhor da vida, né? Agora que a vida tá mais organizadinha, tem os netinhos tudo. Tipo ela vai isso. embora? Como assim? Cara, volta aqui, quero você aqui, meu. É tipo exatamente isso, tipo, como? Como você fez isso? Era agora que tava tudo lindo, você viu tudo ruim que eu passei, que eu precisei passar, e agora que as coisas estavam ficando boas, por que isso aconteceu? Tipo, mas olha uma coisa maluca. A gente acha que as pessoas elas têm que ser ou boas ou más. A gente acha que as coisas têm que ser ruins ou boas. A gente não entende que o amor e o ódio são dois lados de uma mesma moeda. E a gente não consegue conceber que as duas coisas estão juntas. Então, quando eu fui em busca, a primeira vez que eu fui em busca de constelação e tal, eu fui por causa que eu tinha um relacionamento muito difícil com a minha mãe. E aí eu cheguei lá e tudo que aconteceu no campo tinha muito pouco a ver com a minha mãe. Na verdade, tudo que estava acontecendo ali tinha a ver com a morte do meu pai. Meu pai morreu quando eu tinha 11 anos de idade e foi uma situação bem difícil. Eu tive que levar ele até o hospital, a gente era muito pobre e tudo mais. E o que aconteceu naquela morte? Eu fiquei com uma raiva, mas pensa numa raiva, não foi pouco não, foi com muita raiva de Deus. Mas que babaca esse Deus, como é que ele me tira meu pai? E aí era um misto de revolta e raiva com o pai que foi embora, que morreu. Como é que você morre e me deixa aqui com essa bronca, entendeu? Pô,
Tinha um irmão que tinha acabado de completar 1 ano de idade. Outra irmã tinha 4, 5 anos, eu tinha 10 para 11. A minha mãe tinha 29 anos, ela ficou completamente sozinha, perdida, ferrada num lugar estranho, numa cidade longe de todo mundo. Então, eu tinha muita revolta. E veja, Deus é a figura do Pai projetada elevada, né? A uma outra potência, uma outra dimensão. Então, na verdade, a minha revolta era no mesmo lugar, era o Pai na terra e o Pai no céu. E eu só fui conseguir desbloquear muitas coisas da minha vida quando eu tomei consciência de toda essa raiva e liberei essa raiva. Então, por que eu estou te falando isso agora? Porque, cara, mamãe, para onde você foi, também tem raiva. E ter essa raiva não significa não ter amor, não amar, sabe? Não tem maldade. Tem a raiva do que aconteceu, de, poxa, você me deixou aqui agora. Eu fiz tudo para ser a filha que você tanto sonhou. Agora você me deixa? Tá de sacanagem? Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem. Tipo, não podia ser agora, não era assim que eu queria. Vamos começar de novo essa história? Vamos tipo de novo. Paulo, realmente assim, eu já tô aqui assim, cara, eu ficaria um dia inteiro conversando com você, juro por Deus que eu acho que um dia inteiro seria bem pouco para tudo que a gente pode conversar aqui, compartilhar de conhecimento. Mas e a gente nem falou da hipnoterapia, né? Não, deixa eu te fazer uma pergunta. Assim, hoje, né, eu trabalho, e você também, né? Somos empresários, né? E eu trabalho com empreendedores. E o que eu vejo muito nessa jornada dos empreendedores, e não só dos empreendedores, tá? Numa jornada humana, vamos dizer assim. Tem esse auto-boicote, essa autossabotagem, em as pessoas desejarem. Eu desejo, né? Eu desejo ter aquele emprego melhor, eu desejo ter aquela vida. A grama do vizinho é mais verde, mas por que a grama do vizinho é mais verde? Porque, gente, eu faço muito mais do que o vizinho, como assim a grama do vizinho é mais verde, né? E por que a gente vem muitas vezes com toda essa força? Sabe aquela adrenalina no corpo? A gente recebe aquela dose de adrenalina, a gente fala, é hoje, ou é segunda que eu vou começar a dieta, eu vou ganhar mais, eu vou... Tudo, eu vou para a academia, aí chego hoje. Chega o bendito presente, né? Aquela parada toda. E aí, não, mas hoje tem aquela festa. Não, tem a festa da criança. E festa de criança é a melhor festa que existe, porque tem muito doce. Aí chega no outro dia, não, mas eu tinha um encontro no meu negócio. Mas a pessoa não veio. Nossa, eu fiquei tão desmotivada. Eu acho que isso daqui não é para mim, não. E as pessoas não se dão o tempo. As pessoas, elas desistem antes de iniciar o processo. E como é que a gente ajuda essa galera, assim, nesse... Filho, vem cá. Vamos começar a olhar para... Vamos? Como é isso, Paulo? E isso aí nos leva... Eu não sei quantos minutos a gente tem. A gente tem mais ou menos aqui uns 15 minutos. Tá, beleza. Para compreender isso, é preciso compreender o modelo da mente de Gerald Klein. Então, Gerald Klein foi um hipnoterapeuta americano, pai, assim, um dos pais. Tem várias correntes de hipnoterapia, mas ele é digamos assim, uma das correntes mais proeminentes. E esse cara explica a mente da seguinte maneira. Então, vamos supor que a mente, eu estou fazendo um desenho aqui, vamos ver aqui assim, está aparecendo aí para o pessoal do YouTube, vou mostrar aqui para o pessoal de casa aqui também do Instagram. Beleza. Então, vamos lá. Então, imagina que aqui nesse círculo grande está a tua mente, certo? Isso aqui é a tua mente. Veja bem, não estou falando de cérebro, estou falando de mente. O problema é que essa parte sua que se determina, vou começar um regime na segunda. Eu trabalhei muito tempo com marketing multinível, dando consultoria, fazendo coaching com equipes a nível de
enfim, diretoras nacionais de algumas empresas, enfim, eu fiz todo esse processo. Então, a gente tinha que motivar as pessoas tinham que entender que tudo que ela sonha para a vida dela, ela tem dois caminhos. E aí eu não sei, você que está em casa pode colocar para mim, agora, por favor, nos comentários, daí depois a equipe passa para a gente, qual é o caminho que você está escolhendo para a sua vida hoje? Então, eu não sei qual é o seu sonho, se é casar, se é ter um carro novo do ano, se é ter a sua casa, aquela casa dos seus sonhos que você acha que seus filhos merecem, né? Aquela casa, talvez, que você quer mostrar para sua mãe, para o seu pai, antes deles partirem para esse plano mais elevado da espiritualidade, você quer dizer, ó, mamãe, eu consegui. Então, qual é seu sonho? Talvez um salário de 10, de 20, de 30 mil reais? E aí eu pergunto para você, o que você está fazendo hoje para realizar isso? Porque algumas pessoas vão dizer assim, não, se Deus quiser. Cara, Deus não tem nada que ver com os teus problemas. Sabe? Deus já tem o emprego dele e está sobrecarregadíssimo. Então ele pegou e fez o seguinte, ele te deu a autonomia, ele te deu tudo o que ele tem e você pode criar a tua vida. Aliás, ele te deu a vida por inteiro e você pode fazer o que você quiser com ela. Eu não sei como é que você chama Deus. Talvez você chama do universo, a força da natureza, eu não sei. Mas você deve concordar comigo que existe algo maior do que você. E esse algo te deu tudo. Só que na tua estrutura da mente, algumas pessoas ficam esperando que Deus realize. Tem uma brincadeira que eu fazia nos eventos ao vivo, que era pegar uma lamparina e eu chegava assim, de cara, abri o evento, eu escolhia alguém na plateia. Qual o teu sonho? Qual o teu sonho? Qual o teu sonho? Pá, 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 pá. Ah, o meu é uma casa, o meu é casar, tá, vem cá. Fulano. Thalita, chega aqui. Agora você é Deus, Thalita. Você tem poder, você é onipresente, você pode realizar o sonho dela. Basta você querer, o sonho dela está realizado. O que for. Vem cá. Fulaninha, chega aqui. Qual é teu sonho? Deus vai realizar. Só que você tem que escolher um sonho e dizer para Deus que Deus vai realizar agora. E aí as pessoas começavam. Ser feliz, ter paz, quero ter muito sucesso na minha carreira. Cara, o que é isso? Me explica. O que é ser feliz? Aí a pessoa... né? Ter paz. O que é ter paz? Quer dizer, as pessoas não sabem o que elas querem. Elas não são capazes de dizer, cara, tá aqui, ó, aqui tá a minha vida, eu quero esse ponto aqui, eu quero aqui. Elas não conseguem. E delas ficam que Deus, esperando que Deus realize alguma coisa. Cara, não tem como Deus realizar uma coisa que você não mandou o pedido. Entendeu? E isso tudo começa aqui a confusão para poder chegar no básico, que é o modelo da mente do Jeremy Klein. Porque se nem isso a pessoa consegue, e eu vou te dizer, se você está nos assistindo, coloca ali, qual é teu sonho? Vamos ver se você consegue ser absoluto, né, específico, se você consegue colocar alguma coisa que você consiga mensurar quanto tempo você vai levar para chegar lá e o que você precisa fazer. Porque, por exemplo, eu quero paz. Tá, quanto tempo você leva lá para chegar em paz? Como é que você sabe que você agora tem paz? Ah, não sei, não tem como medir isso. Então, isso é impossível, sabe? São umas coisas intangíveis, não tem. Agora, vamos voltar lá para o modelo da mente, que é o que realmente você me perguntou. Imagina que isso aqui é a tua mente. Tem uma região do teu cérebro que está me ouvindo agora e está analisando as coisas que eu falo. Por exemplo, eu falei que a ansiedade tem uma conexão com um processo de luto não concluído, seja ele pelo lado da psicologia ou seja ele pelo lado espiritual, do jeito que você preferir. Ali existe um amor que está em desequilíbrio. Você me ouviu, raciocinou e você começou a montar na sua cabeça. Cara, isso está acontecendo comigo. Nossa, é bem isso mesmo. Então, é o cérebro que raciocina, busca essas informações, torna elas congruentes ou não, e analisa. E esse cérebro é o mesmo local onde está a tua memória de curto prazo. Então, se eu te perguntar assim, ó, o que você tomou no café da manhã, você vai lembrar. Está ali também. E sabe o que mais está ali, Thalita? Agora vem a pegadinha que responde a sua pergunta. A nossa força de vontade está ali. Então, o cérebro que analisa, que raciocina, a tua memória, olha, veja bem, memória de curto prazo está junto com a tua força de vontade. E sabe quantos por cento da sua mente é isso? 5%.
Apenas 5% da sua mente é isso. E o resto dos outros 95%? Bom, o resto dos teus outros 95% é a tua mente subconsciente. E o que está na mente subconsciente? Aí que está o problema. Na mente subconsciente está as tuas emoções, está os teus hábitos. Então, tudo aquilo que eu fiz com vocês de perguntar o que você fez dia 8 de julho, papapá, e ninguém sabia a resposta. Por quê? Porque processou com o cérebro racional, analítico, com os 5% da mente. Por isso que eu posso fazer a pergunta que eu sei que as pessoas não conseguem responder. 5% da mente da pessoa não chega em 2014, não vai até semana passada. Né? E aí a dificuldade que algumas pessoas têm de estudar e a facilidade que outros têm para estudar. Agora, quando eu pergunto, utilizando um caminho que atinge o teu subconsciente, eu vou direto lá. Veja, eu voltei numa data específica, num horário específico, me ajuda aí, 21, 14, são 6, 7 anos atrás. E vocês conseguiram lembrar o que sentiam, o que faziam. Agora tem uma sacanagem. Entre essa mente consciente nossa e essa mente subconsciente, que é o que realmente domina a nossa vida, tem um guardinha. O nome científico disso é fator crítico, tá, pessoal? O nome científico é fator crítico. Como se fosse vamos imaginar uma membrana, algo que separa essa mente consciente de 5% da mente subconsciente de 95%. Mas eu gosto muito de falar numa linguagem simples. Então imagina que você mora num edifício chique e tem um porteiro lá embaixo. E esse porteiro, ele é muito responsável, ele cuida da segurança dos moradores, tem muita criança e tudo. Então quando chega alguém e toca no interfone, e toca na portaria, ele vai perguntar assim, quem é? Ah, aqui é o Paulo Barbosa. Aí ele vai dizer assim, ok, o que você quer aqui? O que eu posso te ajudar? Aí o Paulo Barbosa vai dizer assim, não, eu vim para uma live aí, vim fazer uma live aí. Ele vai dizer, olha, moço, eu nem sei o que é isso. Não, é uma live aí, então uma pessoa que mora aí no prédio, que quer fazer uma live comigo, aí vamos conversar, ela quer saber sobre hipnoterapia, vamos falar uma live. O cara vai olhar no computador, não tem nenhum recado, ele vai falar ali, vai olhar no sistema dele, não tem nada, ele vai dizer, cara, não é congruente, não faz sentido. Esse cara pode ser qualquer coisa, ele até pode ter razão, mas eu não vou deixar entrar um cara que eu não conheço. Eu não conheço você, eu não sei o que você quer aqui. E a menos que tenha alguém que é daqui de dentro que diga, você pode entrar, eu não posso te liberar. Então, o que esse guardinha faz entre a mente de 5% e entre a mente de 95%? Ele atua como uma barreira, como um porteiro, que só deixa passar aquilo que é congruente, ou seja, aquilo que já tem aqui dentro. Se não tiver disso aqui dentro, ele não deixa passar. Agora, se o Paulo chega na portaria e diz assim, bom dia, tudo bem? A doutora Thalita está me esperando, por favor, pode avisar no 901 que eu já estou aqui e tal. Aí ele olha assim no sistema dele, 901, doutora Thalita, tá certo. Aí tem um do lado lá, uma observação, doutora Thalita pediu para as 10 horas deixar o Paulo subir. Ah, doutor Paulo, por favor, pode passar aqui, pode subir, ela está ali esperando. Quer dizer, eu não só vai me deixar passar, quando ainda vai ser educado, gentil, vai cuidar para que eu chegue corretamente até lá. Então, o teu guardinha, o que ele faz? Ele só deixa entrar na tua mente subconsciente, no que realmente comanda a tua vida, aquilo que é congruente, aquilo que você já tem lá. E lembra quando eu falei lá atrás que você, quando nasce, não é uma folha em branco? Total. Então, aqui dentro já tem muita coisa. E tudo que vai acontecer durante o processo de gestação com a sua mãe, vai já atuar da mesma maneira, vai carregar mais aquilo que tem mais aqui dentro. Na infância, vai ser um trauma para você tudo aquilo que for recorrente. Então tem uma história que talvez numa outra live a gente possa contar, em que eu explico o que são os ECIs e ECS, que é como esse sistema se sobrecarrega e explode, e coloca para fora, e aí a gente vai ter um ser humano adulto bugando. Mas o que você precisa saber agora é por que eu não consigo mudar, por que eu sou essa pessoa e não consigo. Porque você está carregado do que eu chamo de lixo emocional.
E enquanto você não tiver um processo, um procedimento que limpe esse lixo emocional, você não consegue colocar outra coisa aqui dentro. Porque tudo que vai ressoar aqui dentro, tudo que o guardinha vai deixar passar aqui dentro é o que já tem. Se você traz dores do abandono, se você traz dores, pessoas que passaram por abuso, pessoas que foram abandonadas, deixadas, filhos adotados. Ah, mas eu perdoei minha mãe e meu pai. Perdoou, ok, mas aquela criança está com aquela dor insuportável ali. É isso que está lá dentro. E na vida é isso que o guardinha vai deixar passar. Infelizmente é assim que funciona. Felizmente existem técnicas e modos de a gente limpar toda essa bagunça e trazer ordem para casa. E isso não organiza só a sua vida do aqui e agora, como também para o futuro. Deixa eu puxar o Instagram de volta aqui. Cara, isso que você falou é tão interessante e é muito importante, porque eu acho que tem muito a ver com você se reconhecer, né? Você começar a olhar realmente para quem você é. Quem eu sou, né? Eu me lembro, quando você começou a falar, né? Isso tem um processo, isso tem técnicas para que esse lixo, ele seja limpo. Porque eu vejo muitas pessoas hoje, assim... eu quero colocar coisas novas, mas se você não tirar o velho, não tem espaço para o novo. Tem que deixar ir o velho para chegar o novo. E você vai ficar tentando colocar e não vai bater e não vai. Quando eu estava... Quer falar uma coisa? Preciso. E aqui, nessa tua fala, você vai pegar, sei lá, 80% da audiência. Por quê? Porque a grande expectativa das pessoas é que você delete tudo o que me aconteceu de ruim. As pessoas esperam, né? Ainda mais quando falam com o hipnoterapeuta, a expectativa é: você pode deletar tudo que me aconteceu de ruim? E eu vou deixar uma mensagem simples. Tô te provocando para outra live, viu? Não, eu tenho certeza, porque eu já tô assim aqui. Cara, não vai ser uma live, vai ser um treinamento e à noite ainda, para a galera toda. Bora, vamos lá. Então, assim, sem explicar o processo, só para dizer para vocês, se eu deletar qualquer dia da minha história, eu deixo de existir. Só existem 2 meios de você apagar. Um é você ter Alzheimer. E só quem já teve um caso de Alzheimer na família sabe quanto isso é triste e devastador. Exato. E leva a pessoa à morte em pouco tempo. Entende? Então, se você apagar a sua história, o que você morre. Tá? E o outro meio de você ir apagando é com o próprio avanço da idade. Aquelas sinapses que você não utiliza com frequência, elas vão realmente perdendo, elas não deixam de existir, segundo a neurociência. Elas são estradas que não estão sendo usadas. A gente explica isso em outra live. Por favor, continue o que você estava falando. Sim, o que eu ia falar era o seguinte, que há um processo de 3 anos atrás, eu vivi um momento muito crítico da minha vida, e hoje eu entendo tudo o que aconteceu na minha família, na minha jornada, né, de todas as perdas que eu tive materiais, teve a ver com a minha avó, com tudo que aconteceu. Hoje eu tenho essa consciência, mas antes eu não sabia. Só que eu já estava em um processo de calma. Eu tinha colocado na minha cabeça assim, eu estava estudando muito, né, essa questão interna de quem eu era. Eu tinha as minhas verdades ou eu carregava as verdades do meu pai, da minha mãe, dos meus avós? Quais eram as minhas verdades? Que a Thalita acredita em que verdade? Essa história, e eu comecei a me questionar. E foi quando eu entrei, né, nesse meu eu, né, e eu comecei a decodificar, a reprogramar as minhas atitudes, as minhas memórias. Então, eu não quis colocar tudo debaixo do tapete, eu quis reconhecer e ressignificar. Por que eu perdi? Cara, eu sou muito grata. Tinha horas que eu estava segurando eu estava dirigindo e eu olhava para o céu e eu falava, Deus. Eu chorava por estar perdendo. E hora eu chorava agradecendo, porque eu falava, Deus, ok. Eu precisava passar por isso. E eu comecei a transformar tudo aquilo que eu estava vivendo em
em recodificar isso na minha mente, em reprogramar isso na minha mente, como eu preciso passar, mas eu preciso entender. Porque o verdadeiro sentimento não é aquele que você não sente, é aquele que você acolhe. Então, eu comecei a entender sobre esses meus processos de acolher aquilo que eu sentia. Eu estava com raiva, eu me permitia sentir raiva, entendia a minha raiva, acolhia a minha raiva, porque não era assim, tá, vai, acabou, não quero mais falar sobre isso, né? As pessoas sentem isso, não quero mais falar, não fala comigo disso não, vai passar, tá tudo certo. E quando você olha a pessoa, a raiva não passou, ela tá ali viva. Você vai olhar para a pessoa, não, tá tudo bem, imagina. E, na verdade, aquilo tá te matando por dentro. Por quê? Porque você não acolheu. Então, quando eu entendi que eu precisava ressignificar aquilo que estava acontecendo comigo e não querer excluir ou anular ou deixar de existir, é fato. Isso existe para mim, existe para você. Cada um tem a sua história, cada um tem os seus atores na sua vida, porque é o processo de vida que você tem que ter. Mas é como eu me comporto a partir de agora com todas as informações que acontecem na minha vida. E foi quando eu entendi isso que minha vida começou a realmente entrar em uma outra nuance. Claro, tive um processo por isso, ainda estou nesse processo, né? Eu sempre falo, somos eternos aprendizes. Enquanto nós estivermos aqui, um corpo vivendo temporariamente humanos, nós vivemos uma condição humana e nós sentimos dores, nós sentimos felicidade e nós nos frustramos e vai ter momentos e momentos da nossa vida, né? Mas e aí? Como é que você está se comportando perante a sua vida? Será que tudo é culpa do Paulo mesmo? Cara, o Paulo me deixou infeliz hoje? Cara, será que o Paulo tem realmente toda essa força de me deixar infeliz? Será que o Paulo tem realmente uma força de falar assim, ai, você está me incomodando? Ou é você que tem alguma coisa que precisa ser ajustada porque tem coisas acontecendo para que esse processo verdadeiramente aconteça? Eu acho que quando a gente tem esse olhar e fala assim, de reconhecer, reconhecimento. Você olha e fala, cara, isso aqui tá me incomodando. Por que que essa roupa preta do Paulo tá me incomodando tanto? Cara, o Paulo nem tá sabendo que a roupa dele tá me incomodando, mas tá me incomodando. E tem a ver com o Paulo? Óbvio que não, tem a ver comigo, poxa vida. Mas o porquê que me incomoda? É sobre isso, gente. Ai, meu Deus do céu, eu não quero nunca mais parar de falar aqui agora. Paulo! Vou botar uma roupa branca aqui, vou botar um jaleco. Vamos, não, eu tô doida aqui pra gente ter um outro papo. Com certeza vai ter, gente. Conversar. E a gente nem falou sobre a hipnose, que eu queria falar tanto. A gente vai ter esse bate-papo 1 hora. Para quem fala demais, é muito pouco, gente. Vou falar só essa coisa aqui para vocês. 1 hora para quem fala muito. E eu sou apaixonada. Quem me conhece, eu sou fissurada em mente. Quando você começou a falar todas essas coisas, eu fiquei assim aqui, ó. Eu fiquei assim, tipo, fale-me mais sobre isso. Vai, pode falar que eu tô ouvindo tudo que você tá falando e tá fazendo muito sentido. Gente, eu tenho certeza absoluta que vocês amaram o papo, porque eu tô apaixonada. Eu estou apaixonada. O Paulo, com certeza vai ser aquele cara que virou assim, sabe? Tipo, stories todos os dias, é meu amigo ali de travesseiro, com certeza vai ser, e eu espero que ele vire o seu amigo de travesseiro também. E a gente vai marcar, com certeza, uma outra live. Mas, Paulo, antes da gente encerrar esse papo, dá aí aquela última dica para a galera, aquilo que não pode faltar para o ser humano. Sabe quando você olha assim na alma do ser? Na alma de assim, cara, por que eu estou aqui? Dá essa dica assim para aquela galera, para estremecer e a galera refletir sobre isso, para que eles tenham, se reconheçam, para que eles sejam seres melhores, não para os outros, mas para eles. Dá essa dica aí, Paulo. Então, vamos lá. Hoje pela manhã uma pessoa me pediu ajuda com a questão de que ela não consegue ter controle sobre a alimentação dela. Então, ela disse que ela sente... Eu pedi para ela dar um nome para essa sensação e ela me disse, eu sinto, sei lá, um vazio. Tá bom, você sente um vazio que te leva a comer demais. Ok.
Mas talvez você que está me assistindo agora tenha um problema com uma pessoa. Talvez tenha uma pessoa que desperta uma ira, uma sobremaneira, uma revolta, talvez uma situação, um lugar, seja o que for. Eu vou seguir na linha do que a Thalita estava nos falando aqui, né? Essa situação que está te angustiando, que está trazendo esse desespero, esse desequilíbrio, que ela te rouba a tua paz, ela está ali tentando te comunicar algo profundo do teu subconsciente, que você não lembra, do mesmo jeito que você não lembrava do 7-1 da Alemanha, você não lembra que aquilo está lá, ou se lembra, você lembra do fato, mas não lembra do que realmente você sentiu. O que nós precisamos fazer, assim como a Thalita acabou de nos explicar, é o ressentir, ressignificar. Então, eu ressentir é eu visitar algo que aconteceu e agora, com a cognição de um adulto, com conhecimento, passar por isso de novo e ressignificar. E você pode fazer isso na sua casa, você pode fazer isso no seu trabalho, você pode fazer isso dentro do seu carro. Por exemplo, se minha esposa me fala algo que me fere, que me agride, eu posso ir até o banheiro, parar diante do espelho e olhar para aquilo e esquecer a minha esposa, mas olhar para como eu me sinto em relação ao que ela está me dizendo, porque afinal de contas, ela é ela, mas você é mais importante. Se você não cuidar de você, você não consegue cuidar do teu filho, você não consegue ter um casamento, não consegue ter relacionamento. Então, te conecta em o que está em você. De que maneira? Eu vou tomar consciência. Primeiro, eu vou acolher essa sensação. Ah, é uma sensação de vazio, é uma ira, é uma raiva, uma revolta. Acolha. Porque a nossa tendência é lutar contra isso. Se o meu tempo estiver terminando, aí, pessoal, me dá um sinal, tá? Então, pare de lutar. Ah, mas é uma dor física horrível nas costas. A dor está ali por um motivo. A dor está ressoando algo que está desorganizado no teu ser. Se vocês quiserem ver isso melhor, procura no meu IGTV, tem atendimentos lá, onde eu atendi pessoas com fibromialgia, com depressão, com crise de ansiedade, com dor nas costas, que passaram, às vezes, 40 anos com dor, em 20 minutos conversando, fazendo o que eu estou propondo vocês fazer, a pessoa se liberou disso, e até hoje ela me acompanha, vocês veem elas nas minhas lives, e elas dizem que nunca mais sentiram isso. Por quê? Porque a vida inteira elas lutaram contra isso. E o corpo, imagina que a tua casa pegou fogo, e aí disparou o alarme. O alarme é a dor. O que nós fazemos? É totalmente inconcebível. A gente vai e quer desligar o alarme. Quando você toma um remédio, eu não sou contra os remédios, nem estou dizendo para você parar de tomar remédio, não é isso, não sou louco. Mas o remédio, a gente tem que entender que ele tem a função de desligar a comunicação entre a área que está gerando a dor e o teu cérebro. Então, ele bloqueia os teus neurotransmissores. A mensagem não é entregue para o cérebro. Parou de doer? Parou de ter o problema? Não. Certo? E a gente faz isso na vida. A gente quer que para de doer, mas isso não resolve. Então, é como você desligar o alarme, mas não olhar onde tem um incêndio e não tentar apagar o incêndio e não se preocupar com o incêndio. Então, eu estou propondo para você esquecer o alarme e, melhor que isso, deixa o alarme tocar mais forte. Vai caminhando pela casa, a casa é teu corpo, a tua mente, e vai vendo aonde é que está soando mais forte isso. Ah, é uma dor nas costas, o que é? É uma sensação de vazio? É um nervoso? É uma ansiedade? Deixa isso expandir. Eu acolhi, 1. 2, eu vou expandir, eu vou deixar isso crescer, crescer, crescer dentro de mim como se fosse explodir. 3, vai vir uma cena, vai vir alguém, um lugar, alguma coisa. Isso o teu subconsciente vai saber fazer sozinho. É um processo de auto-hipnose que eu estou recomendando para você. Você pode fazer em casa, sem nenhum conhecimento mais aprofundado, nada, tranquilo, seguro, não se preocupe. Ah, eu vou sair de mim, não vou mais voltar. Você não vai a lugar nenhum. Está tudo aí dentro. É que nem o jogo do 7-1, nunca mais alguém tira de você isso. Quando forem pesquisar o DNA dos teus bisnetos, vai estar lá, o Brasil tomou 7-1 da Alemanha. E você vai se conectar a um momento de dor, de pânico, de aflição. Tudo que você precisa fazer é não lutar para isso. Não julgar, não condenar, não trazer raiva, mas acolher, compreender. Aquilo que a Thalita falou agora há pouco, se você não pegou, volta o vídeo, a gravação depois e escuta o que a Thalita falou. Ali onde a Thalita falou, ela te deu a senha e o caminho para você liberar vários bloqueios que você tem na sua vida.
Beijo no teu coração. Muito obrigado, Thalita. Obrigado à equipe que está com a gente. Olha, foi sensacional. Eu espero realmente poder estar com vocês de novo para explicar o que é ECI, ECS e alguns outros conceitos que vão ajudar vocês a se liberar disso tudo. E quem sabe até fazer uma mentalização juntos. Vamos, não, com certeza. Gente, e aguardem que vocês não sabem o que estão por vir por aí. Gente, sigam lá a gente no canal. Essa live vai ficar gravada lá no YouTube, ela fica aqui no Instagram por 24 horas. Vai ser lindo vocês passarem isso para todos os seus amigos. E ela fica direcionada lá no nosso canal do YouTube, Thalita Amorim. E, Paulo, muito obrigada. Foi demais falar com você. Que papo gostoso, que energia incrível foi estar aqui com você essa tarde, essa manhã aí à tarde. A equipe está me avisando que já no link da bio do meu Instagram já tem uma mentalização para o pessoal da tua audiência que está nos assistindo, tá? Beijo. Olha lá, gente. Fala aí o seu Instagram, Paulo. Fala aí o seu Instagram para a galera. Paulo Barbosa, @paulobarbosa.oficial, tá? Paulo Barbosa com S. Vai lá, põe lá, @paulobarbosa.oficial. Simplesinho. Paulo e Barbosa também, com S quando oficial. acabar a live, a gente vai colocar aqui o Instagram do Paulo aqui para vocês acompanharem. Gente, um grande beijo. Tchau. Valeu, queridos. Valeu, valeu, valeu.